Boa noite, irmãos, de novo. Amém? É uma honra sempre ministrar a palavra, tenho falar disso. E também é com bastante temor que a gente faz. Porque a palavra do Senhor é algo muito sério. E aí eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 17 ao versículo 7 ao 18. Hebreus 3, versículos 7 ao 18. Umas folhinhas aí. Deus falar quase no finalzinho, então, Hebreus é aquela famosa carta que ninguém sabe quem escreveu, onde a gente especula, tenta descobrir, mas o autor não quis dizer quem foi. Muitos dizem que foi Paulo, outros dizem que foi algum dos outros apóstolos, ou algum outro autor, mas interessante que ele não quis dizer quem ele era. Mas uma coisa é certa, foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é o mais importante. Todos acharam? Antes de lermos, eu compartilhava com os irmãos. No domingo passado, pela manhã, eu ministrei aqui a palavra. E aí eu vou explicar para os irmãos entenderem o porquê de Deus. E o Senhor tinha colocado no meu coração a palavra sobre Abacuque, lá em Abacuque, eu ministrei sobre confiança, não sei quantos estavam aqui, lembram? Na mesma hora que eu sentei aqui, quando eu sentei, eu vi aquela palavra no meu coração: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o seu coração. Eu fico com aquilo na cabeça. Gente, eu não lembrava onde estava o versículo. Aí eu versículo, só assim. Lembro até do versículo, mas de onde está. E eu comecei a procurar e cheguei em Hebreus 3 e o Senhor começou a ministrar no meu coração algumas verdades para a minha vida, eu creio que para a vida da igreja também. Diz assim o texto, a partir do versículo 7. E aí, como eu brinquei, né? O autor aqui de Hebreus já vai dizer quem escreveu Hebreus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito, contra quem Deus teve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Amém? Como eu falei, Hebreus. A garganta está queimando. A gente não sabe quem escreveu Hebreus. E a gente deduz, né? Deduzir aqui. Tem isso mais de ver como eu falei, isso é Paulo. Isso é Paulo. Mas é algo que marca, é
que Hebreus ele está preocupado, o autor de Hebreus, ele está preocupado em mostrar que o centro do livro, que a centralidade do livro é o Senhor Jesus, é o sacerdócio de Jesus e o sacrifício que Ele fez e que acabou com a maldição do pecado sobre aqueles que reconhecem Ele como Salvador. E aí, quando você começa a folhear o livro de Hebreus, você vai ver que ele vai trabalhar com a ideia de que, primeiro, Jesus é superior aos anjos. E aí, quando a gente entra nesse capítulo 3, lá no comecinho, ele vai falar de Moisés, vai falar: Jesus é superior a Moisés. Moisés trabalhou, Moisés fez tudo direitinho. Fez o que precisava ser feito. Mas Jesus é superior a Moisés. Ele vai mostrar que Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é aquele que veio para transformar todas as coisas. E ele ressalta isso no capítulo 3. E aí vem, logo no comecinho desse versículo que a gente leu, versículo 7, falando a respeito de: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçam o vosso coração. E aí depois ele vai começar a falar, vai começar a advertir contra a desobediência e a incredulidade, que talvez estava naquele contexto daquele povo que ele estava falando dele. O que ele vai fazer? Ele vai lá no Salmos 95. O autor começa a fazer uma exposição do Salmo 95 aqui no capítulo 3 da carta aos Hebreus. E por que eu falei tudo isso? É para que a gente pudesse entender. E o tema que Deus colocou no meu coração, eu gosto de trabalhar com o tema, acho que é mais fácil a gente entender, mais didático para a gente entender, são os perigos, ou os perigos de uma geração incrédula. E como se caracteriza uma geração incrédula? O autor vai deixar claro aqui para a gente o que acontece. Ele começa a folhear, vamos dizer assim, para a gente, começa a abrir para a gente o que é essa geração incrédula e o que acontece com essa geração incrédula e quais as características dessa geração incrédula. E ele começa dizendo: assim diz o Espírito Santo, no versículo 7: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. A primeira coisa que eu queria compartilhar com os irmãos é que uma geração incrédula, ela não confia no Senhor. Esse texto está mencionando uma geração que estava cativa no Egito, que estava escrava no Egito. E aí, quem conhece a história, Moisés é usado por Deus para tirar aquele povo do Egito. Mas durante a caminhada, o povo começa a reclamar, ele começa: não vai dar certo, não vai dar certo, isso aí vai dar errado. Tem uma terra prometida, o Senhor faz uma promessa, e quando eles veem a terra, só dois, né? Para nós a terra é boa. A terra é boa, os espíritos, uma terra fantástica. Mas tem aqueles outros que não. Complicado, bem gigante. Não dá para entrar nessa terra, não. Por quê? Porque eles não confiaram na promessa que Deus havia feito para eles. E aí, por causa disso, todo um povo irá perecer. Somente Caleb, Josué e aqueles que nasceram ali durante aquela jornada no deserto que vão entrar na terra prometida. Então, uma geração incrédula, ela não confia em Deus. O autor de Hebreus está advertindo sobre isso. E mais à frente, como eu falei, ele vai usar a mesma palavra que é usada lá no Salmo 95, o tempo que se chama hoje. Por quê? Porque essa realidade é para hoje, é para a gente também. Foi para a época que o autor escreveu lá em Hebreus, aos Hebreus, mas é para a gente também.
Porque a incredulidade tem feito, a gente conversava até sobre um pouco disso no EBD hoje, né? Que as pessoas querem viver de qualquer jeito, querem fazer o que está na telha, esquecem de confiar em Deus. A gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. A gente esquece que Deus está acima de tudo aquilo que a gente pensa, de tudo aquilo que a gente faz. E Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Mas é necessário que a gente venha confiar nele. E aqui agora veio algo que eu não notei. Todo mundo aqui já conhece a Esther, né? Ela estava aqui descabelada da minha filha, correndo para cá. Então, uma brincadeira que ela faz comigo, que é muito interessante. Ela fala, pai se abaixa, e ela toma uma distância, né? Ela sempre faz isso comigo. Ela vem correndo, se lança, eu tenho que jogar ela no alto e pegar. Por quê? Porque ela confia. Ela confia que ela vai correr, eu vou segurar, então eu vou jogar ela para o alto, eu vou continuar segurando ela. E aí está um grande problema. Uma geração incrédula, ela não confia que Deus está no controle. Ela não confia que Deus vai segurar ela nos braços. Ela não confia que Deus continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo lá do Egito. Será que Deus ia tirar o povo lá do Egito? Ia largar o povo no deserto? Então para quê? Deixar o povo escravo? Será que Deus ia enviar o seu Filho chamado Jesus Cristo morrer por você e te deixar na mão? Será? Será que ele ia fazer todo esse sacrifício à toa? Para a gente confiar nele e depois, confia aí, mas eu vou te deixar na mão. Não! Não! E não. E aí, como eu falei, eu vou citar aqui o texto de Salmos 95, versículos 7 e 9. Não precisa ler, não precisa ler, não, se quiser guardar aí. Diz assim: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, e o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram. Então o autor da carta aos Hebreus, ele está fazendo uma releitura do Salmo 95, trazendo uma verdade para aquele povo e uma verdade para nós hoje. E o salmista traz algo muito interessante antes de mencionar isso que o autor de Hebreus menciona. Ele fala, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu rebanho, o rebanho que Ele conduz. Mas é preciso confiar nele. Você só pode ser conduzido por alguém que você confia. As ovelhas só são conduzidas pelo pastor porque elas confiam naquele pastor. Confiam que aquele pastor vai levá-las no perigo. E a grande questão é: em quem você tem depositado a sua confiança? Será que nós temos sido uma geração incrédula, que não confia no Senhor? Será que nós temos sido aquela geração que não vai dar certo de jeito nenhum? Mesmo quando Deus está mostrando para você, meu filho, caminha que vai dar certo, você não vai dar certo. Eu estou falando isso porque eu mesmo já vivi isso. Não vai dar certo, Senhor. Hoje mesmo, estar aqui pregando, falando para os irmãos, é algo que lá atrás eu falei, Senhor, não vai dar certo, não adianta. Não vai dar certo. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente tímido, apesar de brincar com as pessoas, algumas pessoas que eu tenho intimidade, principalmente com a sogra, eu sempre brinco com a sogra. O Baiano está escrito lá em Judite, desde sempre eu falo isso. Mas é algo que a gente tem no coração. Às vezes a gente não confia, mesmo sabendo que Deus criou todas as coisas. Ali você é crente, você entende que o Senhor morreu pelos seus pecados, você foi salvo, você o aceitou, e aí veio a dificuldade, você trava, não confia.
como o salmista advertiu, o escritor de Hebreus também adverte. E nessa noite a palavra traz uma advertência ao nosso coração. Se hoje ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, confie nele. Confie nele. Não seja uma geração incrédula. Não faça parte de uma geração incrédula. Não faça parte de uma geração que não confia mais no Senhor, que não confia mais no poder de Deus, que não confia mais nas realizações que o Senhor pode fazer. E algo que o Senhor tem falado constantemente no meu coração, que parece que a gente vive uma época de um evangelho diluído. Então, Deus, fica aí no seu cantinho, eu só quero o Senhor para me abençoar. Para me guiar, não, na minha vida é tudo eu. O emprego que eu vou ter é tudo eu. A pessoa que eu quero me casar, tudo eu. Tudo eu. Mas aquela bênção assim, o Senhor vem, dá aquela bênção, faz a parte da bênção. Não, o Senhor quer fazer parte da tua vida por inteiro, quer fazer parte da minha vida por inteiro. É chegar para Ele, Senhor, eu confio em Ti, como eu brinquei aqui da minha filha, é se lançar nos braços e saber que Deus vai te segurar. Deus não vai deixar você cair. Não vai deixar você cair. Não vai. Porque Ele é Deus. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E quando Ele enviou o Seu Filho, Ele te prometeu para mim. Todo aquele que nele crê não pereça, mas terá a vida eterna. É uma promessa. O próprio Jesus falou isso. Então é tempo da gente confiar nele. Eu não sei você, eu tenho falado isso para o Senhor, por isso que eu falei sobre isso no meu coração. Eu não quero fazer parte de uma geração incrédula, uma geração que não confia no Senhor. Qual é a geração que você quer fazer parte? Devemos crer que o que Deus diz e oferece é verdade e que Ele pode fazer. Mas só entende isso quem realmente confia nele. Confia no que Ele pode fazer. E infelizmente, como o autor de Hebreus traz, a geração que saiu do Egito não confiou. Mas aqueles que confiaram nele, por isso que eu falo, quando você se lança nos braços do Senhor e confia, Ele vai te segurar. Uma geração quase inteira se perdeu, mas 2 homens confiaram no Senhor e eles entraram na terra, e um deles entrou na terra como líder daquele povo. Mas a grande questão é: qual geração que eu quero pertencer? E essa foi a primeira geração que eu quis assim caracterizar, que o Senhor trouxe no meu coração. Então, uma geração incrédula não confia em Deus. E uma outra característica dessa geração incrédula é que uma geração incrédula, ela é desobediente. Ela não obedece ao Senhor. Versículos 8 e 9 que a gente leu: não endureçais o coração como na rebelião durante o tempo da provação do deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso eu fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Uma geração incrédula, ela é desobediente. E aquela geração que saiu do Egito foi desobediente. E é por isso que o autor está falando: quando ouvires a voz do Senhor Deus, não endureça o vosso coração, como fizeram lá atrás. Se vocês estão ouvindo a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, confie nele. E a nossa tendência é realmente endurecer o nosso coração, é ficar travado. É
tendência do homem. É nossa tendência. Porque a carne vai militar com aquilo que é do Espírito, com aquilo que vem de Deus. Ela vai ser contrária com aquilo que vem do Senhor. E aí o Senhor fala: quando você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, porque eu tenho o melhor para você. Eu não quero que você morra no deserto, mas eu quero que você alcance os céus, alcance a eternidade. Viva comigo eternamente. Mas para isso acontecer, eu não posso ser uma geração desobediente. E aí o autor da carta aos Hebreus, ele exorta aquele povo, porque talvez o povo estivesse vivendo nas mesmas circunstâncias parecidas com o povo de Israel. E ele nos exorta hoje também a se submeter ao Senhor e ter um coração obediente a Ele. Se submeter a estar debaixo da vontade de Deus. É entender que o que Deus quer fazer na minha vida é o melhor para mim. Mesmo que às vezes pareça loucura. Às vezes parece loucura. Parece loucura. Imagina o povo saindo do Egito. E aí chega de frente para o mar. É loucura. Como assim? E aí o povo começou a morar. Nós temos medo para morrer aqui? Olha esse mar aí, agora vai vir o faraó para matar a gente. E aí a palavra que o Senhor fala a Moisés é até engraçado. Moisés, por que você está clamando a mim? Confia, como se ele falasse, confia, diga ao povo que marche. E aí a gente conhece a história do mar se abre do povo. Deus tem sempre um mar aberto para nós, mas nós precisamos obedecê-lo. Nós precisamos entender o caminho que Ele quer que a gente siga. Mesmo que às vezes tenha um obstáculo, fique tranquilo. Se foi Ele quem mandou você ir, se foi Ele quem mandou você fazer, mesmo que tenha um obstáculo, é Ele mesmo que vai abrir o caminho para você passar. É Ele mesmo que vai abrir o caminho para você passar. E hoje eu estava lendo um comentário, eu anotei esse comentário aqui, do William Barclay, comentarista do Novo Testamento, que eu assim, acho muito bacana os comentários dele. Ele estava falando que o sábio, ele só aprende a ser sábio se ele for sábio, se ele for sábio de ouvir o seu instrutor, aquele que está instruindo ele. Eu anotei que ele fala assim: em todos os campos da vida, o êxito depende da obediência à palavra do perito, ou seja, da palavra daquele que conhece, da palavra daquele que sabe. Você só terá êxito se você confiar na palavra do perito. Então depende da obediência à palavra do perito. Deus, por assim dizer, é o perito da vida. Então você só vai ter êxito na sua vida, você só vai ter êxito na sua família, se você for obediente à voz do perito, que é Deus, o perito da vida. Como eu falei, às vezes é difícil obedecer a Deus, porque às vezes tem umas coisas assim, como assim? Se realmente foi Ele que fez, foi Ele que preparou esse caminho para você, se realmente você entende que é Deus que está te mostrando esse horizonte, confia nele e se lança nele. Então a gente tem que confiar. E foi exatamente o que o povo de Israel não fez. Não confiou no Senhor. E parece que é exatamente o que o povo ali está vivenciando nesse momento dessa carta. Não está confiando, ele está alertando: não, vocês precisam confiar, vocês precisam obedecer a Ele. Vocês precisam entender que como Ele foi lá no passado, Ele será hoje ainda. E vocês não podem ser como aquele povo. Vocês não podem cair nessa desobediência. Quando nós não obedecemos a Deus, nós pagamos um preço caríssimo. Olha o que Números 14, 33 diz a respeito daquele povo lá que não obedeceu a Deus e não entrou na terra. Se
Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês. Deus nos chama a ser obedientes, porque a desobediência é uma característica de uma geração incrédula. E eu não sei você, eu não quero fazer parte dessa geração. Eu não quero fazer parte de uma geração que não confia no Senhor, que desobedece ao Senhor. Porque a verdadeira felicidade depende de uma obediência a Deus. Você só vai ser realmente feliz, e eu só vou ser realmente feliz se eu obedecer a Deus. Caso contrário, eu farei parte de uma geração incrédula. Então, uma geração incrédula, ela não confia no Senhor. Uma geração incrédula, ela é desobediente. E aí, talvez a pior de todas, a geração incrédula, ela não entra no descanso. Versículo 11: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Ou seja, aquele povo que desobedeceu ao Senhor não entrou na terra prometida. E qual é a sua terra prometida? Qual é a terra que o Senhor Jesus prometeu para você? Qual é a terra que o Senhor Jesus prometeu para mim? Eu estou indo fazer morada para vocês. Ele está preparando. Como Paulo vai dizer: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em nenhum coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É maravilhoso demais. Mas uma geração incrédula, ela não entra nesse descanso. Porque uma geração incrédula não entrou na terra prometida. Uma geração incrédula não pôde entrar naquela terra que o Senhor havia prometido. Somente aqueles que foram fiéis, que confiaram no Senhor, que foram obedientes, entraram. Só eles entraram. Eu acho que a Débora falou aqui uma palavra que eu tinha notado aqui. A salvação é evidenciada pela perseverança, e ela revela os que participam de Cristo. A salvação é perseverança. Por quê? Porque tem obstáculos, como eu falei, é difícil. Mas a gente precisa perseverar. Perseverar. E aí o autor aqui, no versículo 13, a partir do versículo 13, vai falar algo muito interessante. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, assim perseverante. Então, uma geração que vai entrar no céu precisa ser perseverante, mas é uma geração incrédula. Ela não entra no descanso. Ela não entra na presença do Senhor. Uma geração que não confia, uma geração que desobedece ao Senhor, não é uma geração que vai entrar no céu. E é o próprio Senhor que está falando: de modo nenhum entrarão no meu descanso. Qual geração que você quer fazer parte? Qual é a geração que você quer fazer parte? Eu quero fazer parte da geração que vai para o céu. Tem dificuldades? Tem muitas. Eu falava sobre isso na classe hoje de manhã com os jovens. Tem muitas. Tenho muitos erros, muitas dificuldades. Até porque se eu falasse que eu não teria, que o cara está aqui de frente, eu falei: tem sim. Chegar em casa e eu falei: tem sim. Mas a gente aprende a confiar no Senhor e a crescer nele. E aí, quando a gente dá aquela pontada de desobediência, o Senhor fala assim: querido, tem certeza que você vai por esse caminho, corrija a sua rota.
atitude vai te levar para o caminho ruim. Essa atitude não vai te levar para o caminho de descanso eterno no Senhor. E nós precisamos confiar nisso. E aí olha o que diz lá em Hebreus, mesmo livro de Hebreus, versículo 3. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso aqueles que desobedecem. Mas nós que cremos, nós os que obedecemos, nós os que confiamos no Senhor, nós que abrimos o nosso coração e falamos para o Senhor Jesus como a gente cantou, pode morar aqui, nós entraremos nesse descanso. Nós entraremos nesse descanso. E como um pouco para trás, não entrou no descanso que era a terra prometida. O descanso que Deus tem, como eu falei, que Jesus tem, para mim e para você, é um descanso muito superior a uma terra. E olha que aquela terra é uma terra que dá leite e mel. Mas o descanso que o Senhor tem para a gente é muito maior. É um descanso na presença, como eu falei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Imagine você entrando no céu, na presença de Deus, e você vendo o Senhor Jesus vindo até você. Talvez você vai lembrar daquelas palavras lá do Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. E você vê Jesus falando: aquele que criou os céus e a terra está falando para mim: vinde, bendito meu Pai. Você é importante para o Senhor. Você é importante para o Senhor. Mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que tudo fale o contrário, mesmo que pessoas apontem o dedo para você, você é importante para o Senhor. Algo que eu tenho colocado durante essa caminhada no meu coração é que Jesus, ele não aponta dedos. É isso. Jesus confronta os nossos pecados. Ele não quer que a gente continue no pecado. Mas Jesus não aponta dedos. Jesus aponta para a restauração. Quando todos apontavam o dedo para aquela mulher que foi pega no ato de adultério, o Senhor escrevia na areia. Mas quando ela terminou, ele confrontou o pecado dela e falou: tem alguém aqui que te condena, que te acusa? Ela: não, todos já se foram. Eu também não te condeno, mas tem uma coisa: muda de vida. Vá e não peques mais, muda de vida. Então o Senhor Jesus quer mudar a sua vida nessa noite, quer mudar a minha vida nessa noite. Talvez até hoje eu não confiava no Senhor, talvez até hoje eu era desobediente, talvez até hoje eu falava: não tem como eu morar no céu com o Senhor Jesus diante das minhas falhas e dificuldades. Talvez até hoje. Mas se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Deixa eu chamar aqui à frente do Ministério de Louvor.